Derrota pesada para o PSG no Campeonato Francês nesta sexta-feira à noite, dias antes do confronto contra o Mônaco, mas pela Liga dos Campeões, primeiro jogo, jogo de ida das eliminatórias antes das oitavas de final pela competição europeia. Foi um jogo em que, mais uma vez, o PSG teve posse de bola, finalizou, o volume de jogo coletivamente até criou bastante, mas não conseguiu ser eficaz. O Rennes saiu na frente, fez o 2-0. No segundo tempo, o Dembélé, que vem inclusive numa crescente interessante, marcando gols, sendo o jogador principal realmente do PSG, pelo menos nas últimas 10, 11 partidas. E o Rennes depois fechou o placar com um 3-1. O goleiro do Rennes, inclusive, fez uma grande partida, o Samba. Mas o PSG teve oportunidades de fechar o placar ou de tentar, na verdade, fazer a virada, de reverter. Teve mais gols esperados, aquele famoso númerozinho de gols esperados para a partida. O PSG teve 3,5 gols, enquanto o Rennes teve pouco mais de 1 gol esperado. Ainda assim, o 3-1 foi para o Rennes e não para o PSG. Uma coisa que chamou muita atenção durante a partida, na verdade pós-partida, é que o Dembélé deu uma declaração dizendo que o PSG deve estar acima de qualquer individualidade. E aí qualquer pessoa que assistiu ao jogo, independente de ter sido a intenção do Dembélé ou não, vai ficar com o nome do Désiré Doué na cabeça. Porque não é uma grande temporada do Désiré Doué, é verdade, expectativas muito altas, obviamente, depois da reta final da temporada passada, com a grande final da Liga dos Campeões, né, a grande atuação na final da Liga dos Campeões. Mas na partida contra o Rennes, também vimos um Désiré Doué que tomou decisões muitas vezes mais individualistas, tinha um companheiro, enfim, uma outra decisão um pouco mais coletiva, um companheiro melhor posicionado, mas tomou algumas decisões mais individualistas, perdeu pelo menos 2 ou 3 chances mais agudas e, obviamente, não tem como não pensar no Désiré Doué depois dessa declaração do Dembélé, ainda que não tenha sido especificamente para o Désiré Doué. Está muito na cara de que está faltando um pouco mais de serenidade na maioria das partidas do PSG no último passe, na finalização. É uma constante na temporada do PSG fazer boas partidas em termos de criação. O PSG finalizou mais de 20 vezes contra o Rennes, teve mais posse de bola, que é um objetivo da equipe do Luiz Henrique, mas não consegue ter eficácia na finalização, e isso tem sido um problema em diversos jogos. A gente viu isso especialmente nos últimos jogos do PSG na fase de Liga da Champions. O PSG, inclusive, vinha de uma goleada bastante importante diante do Olympique de Marseille, quando o próprio Dembélé, inclusive, que está bastante falante nesse momento agora do PSG, disse que o PSG tinha voltado, que a equipe estava com a vontade de dar um recado. E, de certa forma, deu esse recado diante do Marseille, um 5-0 com uma atuação assim espetacular, mas logo na partida seguinte perde por 3-1 para o Rennes, uma equipe, inclusive, que não faz uma grande temporada, mas teve troca de técnico, enfim, um pouco irregular nesse sentido. E o PSG corre o risco de perder, inclusive, a liderança do campeonato francês, caso o Lens, que neste momento é o vice-líder, vença o seu jogo e passe o PSG, né? O Lens ainda joga nesse final de semana, nessa rodada. É um PSG que, inclusive, vai à sua 3ª derrota no campeonato francês dessa temporada, sendo que nas últimas 2 temporadas, já com Luiz Henrique, né, contando apenas as temporadas em que o técnico espanhol está no PSG, foi campeão, mas teve 2 derrotas em toda a temporada. E agora estamos falando de um PSG que ainda estamos em fevereiro, né, ainda tem algumas rodadas pela frente, já passou o número de derrotas que teve na temporada passada. O PSG neste momento se prepara para enfrentar o Mônaco, jogo da próxima terça-feira, né, em partida em Mônaco, e o PSG precisa voltar a ter a mentalidade e o clique que talvez fosse esperado, eu inclusive falei muito sobre isso,
que teve diante do Olympique de Marseille, em que não só o coletivo funcionou, mas também a individualidade. É um PSG, repito, que faz boas partidas coletivas, que cria, que finaliza, mas que não consegue ser eficaz. O PSG chega a 3 derrotas no campeonato francês em 22 jogos, né? Então ainda tem aí pela frente mais 12 rodadas, são 34 rodadas, já que o campeonato francês tem 18 equipes e não 20, como outras da liga aqui, das ligas aqui na Europa. Então vamos ver se essa derrota vai afetar o PSG. Foi quase a equipe titular, inclusive, tá? Marquinhos que não, porque foi poupado, Fábio Ruiz que não estava disponível, mas tirando isso, Dembélé titular, Kvaratskhelia titular, Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, praticamente um PSG titular para essa temporada que não conseguiu vencer o Rennes e agora vai enfrentar o Mônaco com essa pulguinha aí na orelha que... Será que temos o PSG que não é eficaz de volta? Ou aquele PSG do Olympique de Marseille pode aparecer? Semana que vem a gente vai ter um pouco mais mais ingredientes para falar sobre este PSG agora pela Liga dos Campeões, enfrentando o Mônaco.